Bom, eu vi muitas críticas em relação ao ministro do STF, André Mendonça, que também decidiu comparecer a esse evento. E eu digo para vocês, eu acho não, eu tenho certeza que ele foi lá para fazer um contraponto. Senão seria apenas uma redoma de pessoas com mentes autoritárias, elogiando umas às outras, sem nenhuma voz de sanidade. E o André Mendonça foi lá, ser essa voz da sanidade, a voz do bom senso. E o ministro do STF, André Mendonça, fez uma declaração muito forte e não agradou nada os seus companheiros. Trouxe mais um recorte muito importante aqui do Gustavo Gayer. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho. Bora para este vídeo. Primeiro, viraliza esse vídeo onde ele dá uma entrevista, aí ele já está em Portugal, onde ele manda um claro recado para os seus colegas do STF, mostrando insatisfação com o caminho que a corte está tomando. Eu sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Os parlamentares, em torno de 60%, concordam com você. Também Mais, na verdade, né? na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa, e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial. Então tem uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão que eu tenho sido vencido em alguns julgados. Não é o senhor que está sendo vencido, ministro. São eles que estão sendo derrotados pela ideologia. Você continua vitorioso, você está só defendendo o bom senso. Defender o bom senso jamais será vencido. Onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Se eu falo uma coisa dessa, é inquérito na mesma hora. Mas pelo menos alguém lá está falando. Como se isso não fosse o bastante, ele foi, por ser ministro da Suprema Corte, ele recebeu o convite e teve um tempo para poder palestrar lá, onde o Barroso palestrou, o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, mas o discurso dele foi bem diferente e eu acho que seria interessante a gente ouvir a partir desse momento aqui, ó. Eu dei uma melhorada no áudio, tá? Então tirou um pouco as palmas, mas tem momentos aí que o povo bate palmas para ele. E a legenda não ficou 100%, mas eu vou corrigindo aqui, porque o áudio não ficou muito bom. Que reenquadra as questões remuneratórias. Magistrado tem que ganhar bem. Agentes do Estado têm que receber de forma adequada, porém respeitada a Constituição e os parâmetros estabelecidos. Nesse momento, ele é ovacionado por falar o óbvio, que os agentes de Estado têm que trabalhar de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Constituição e pelo Congresso. Segundo ponto, a necessidade mais profunda do que uma reforma administrativa, uma reforma do Estado. Uma avaliação mais adequada, mais segura do papel de cada instituição. Isso envolve executivo, isso envolve legislativo, isso envolve judiciário. Onde, nessa discussão, não são as instituições em si quem tem que ganhar ou quem pode perder, mas é o Estado brasileiro e é o povo brasileiro. O povo brasileiro é soberano. No âmbito do judiciário, uma reflexão sobre as causas do excesso de judicialização. Na minha análise, uma reflexão mais profunda sobre o rol de legitimados para corporações diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Se nós formos comparar com outros países, como a Alemanha, a Espanha, dentre outros exemplos, nós temos um rol, eu diria, melhor estruturado, onde se demanda um maior grau de representatividade social para que haja uma discussão imediata perante o Poder Judiciário. Em segundo lugar, penso que avaliar o papel do Supremo Tribunal Federal como a sua função que eu reputo mais essencial, ser a Corte de Defesa das Garantias e dos Direitos Fundamentais. Isso envolve, talvez, repensarmos a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar
crimes. Olha que maravilha! Ele está aqui dizendo que, na opinião dele, o STF tem que parar de ficar prendendo pessoas, julgando crimes e se preocupar apenas com a parte da Constituição, de direitos fundamentais. Imagine que país maravilhoso seria se não tivesse o STF mandando prender todo mundo que o critica. Penso que o papel primeiro do Supremo Tribunal Federal é garantir a defesa de um justo processo. E a sistemática do juiz das garantias, para mim, é emblemática. O juiz que faz um processo investigativo não é o mesmo. E o que revisa o julgado não é o mesmo, é o outro. Olha que maravilha que ele está falando agora. Basicamente, ele tiraria o Alexandre de Moraes de todos os inquéritos que ele está. São os mecanismos de freios e contrapesos internos dentro do próprio sistema de justiça. Bom, André Mendonça, ele está fazendo algo que dá tanto orgulho de ver, né? Que é levar um pouco de bom senso para dentro do STF. Não precisa ser de direita e de esquerda, não. Ninguém quer que o STF tenha um viés político. Que ele tenha apenas bom senso, siga a Constituição e não se deixe transformar em um instrumento político de repressão, que é o que ele é hoje. Isso é inegável. Hoje o nosso STF se transformou num objeto de repressão. E André Mendonça, que foi muito criticado por ir a Lisboa junto com os outros ministros, né? Ele foi somente para dar a sua opinião e é uma opinião muito forte aí. André Mendonça defende que STF deve repensar o seu papel. De acordo com ele, o tribunal deveria desempenhar uma função mais alinhada com as questões constitucionais e a garantia de direitos fundamentais. O que vocês acharam dessas declarações do ministro André Mendonça? Deixa sua opinião nos comentários, que é muito importante. Deixa o like, que ajuda muito o nosso trabalho, e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.